Amém, graça e paz, igreja, bom dia a todos. É sempre motivo para mim particularmente, muita alegria receber esse pastor que vamos receber hoje, porque ele é prata da casa. Está no ministério há 12 anos e foi nesta igreja que nasceu para o Senhor, nasceu para o ministério, nasceu para a obra. E para os cabineiros, fiquem sabendo que começou na cabine e vira pastor. Nós temos 2 exemplos aqui. É ou não é, Marcelo? Então vão recebendo aí os cabineiros, porque sentou aí na cabine e quando vê, vira pastor. Quer dizer, não é tão rápido, mas que vira, né, Luiz? Então, uma salva de palmas ao Senhor Jesus, que trouxe o querido Luiz. E dessa vez então veio com a família toda, a Carol está ali atrás e o Luca também. É uma alegria ter vocês aqui hoje. Muito obrigado. Eu que agradeço, graça e paz, igreja, bom dia. E pastor, quando você fez você falou que quem é obreiro vira pastor, né? Quem é cabineiro vira pastor. Na hora que você fez o apelo para convidando mais pessoas para servir, meu filho falou, eu quero ser cabineiro. Ele falou, não, eu quero trabalhar na cabine. Então, acho que vai virar um pastorzinho aí. Glória a Deus, queridos, é uma alegria muito grande estar com vocês nessa manhã. Toda vez eu sou repetitivo, mas eu vou continuar sendo toda vez que eu estou aqui, porque realmente quando eu entro aqui nessa igreja, eu sinto o amor de Deus, eu sinto que vocês estão vivendo algo em relação à comunhão entre os irmãos, e quando a gente estimula isso, quando a gente busca isso, Deus vai agir e Deus tem agido no meio de vocês, amém? Eu queria fazer uma oração para começar. Feche teus olhos, abre o teu coração. Obrigado, Deus. Obrigado, Pai, por esse dia, meu Deus. Obrigado, Senhor, por essa igreja, meu Pai. Obrigado, meu Deus, porque temos um espaço aqui para recebermos algo novo de Ti. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor libere uma palavra hoje sobre a vida de todos que estão aqui, meu Pai. Meu Pai, em nome de Jesus, nós repreendemos o mal, nós repreendemos a ação do maligno na vida de cada um e principalmente, meu Pai, que o maligno não roube a palavra que será lançada hoje, meu Deus, e que ela dê frutos, para Ti, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos? Eu vou começar a mensagem de hoje, pedir para o irmão da cabine colocar a imagem que eu passei. Dá para ver bem? Isso aqui é um quadro que a minha esposa me deu quando ela montou um espacinho para eu estar meditando e orando. Ela me deu 2 quadros e um dos quadros é esse. Acho que todos já pela imagem elas, né, se explica por si só. E a gente vai estar discorrendo sobre a mensagem de hoje, sobre esse milagre, né, quando Pedro andou sobre as águas. Eu creio que toda vez que eu tenho orado pelas pessoas, Deus tem me mostrado que muitas pessoas estão nesse ciclo, né? Muitas vezes desfrutam de um milagre do Senhor e aí vem alguma circunstância da vida no qual as pessoas se afogam, e o tema da mensagem de hoje é: existe uma mão estendida para você. Existe uma mão estendida para você, e eu queria, através desse milagre, que na minha opinião isso é muito mais do que um milagre, Deus tem um ensino para nós vivermos uma vida andando sobre as águas o tempo todo. É disso que nós vamos falar, andando sobre as águas o tempo todo, independente das circunstâncias, amém? Então, obrigado pela projeção, querido. Abra sua Bíblia em Mateus 14, nós leremos a partir do verso 22. Mateus 14, 22. Amém? Jesus anda sobre o mar. Verso 22. Logo em seguida, ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Despedida a multidão, ele subiu ao monte para orar em particular. Ao cair da tarde, estava ali sozinho. Entretanto, o barco já estava no meio do mar, atingido pelas ondas, porque o vento era contrário. Na 4ª vigília da noite, dirigiu-se Jesus a eles, andando sobre o mar.
Os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram de medo. Jesus, porém, imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenho medo. Vou repetir: coragem, sou eu, não tenho medo. Verso 28, respondeu-lhe Pedro: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo sobre as águas. Ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Verso 30. Mas, observando o vento forte, teve medo e, começando a afundar, clamou: Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus, estendendo a mão, tomou-lhe, disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Verso 32 e último: quando entraram no barco, o vento cessou. Amém? Glória a Deus. Aqui um milagre muito conhecido, quando Pedro anda sobre as águas, mas aquilo que o Espírito Santo ele tem me ministrado nesses dias é para que a gente leve uma vida, não numa vida como ou numa essa situação que Pedro teve, onde ele provou de um milagre do Senhor, mas depois vieram as circunstâncias, ele teve medo. No caso aqui da circunstância que veio, que atingiu ele, foi o medo do vento forte, foi o medo da tempestade, e ele afundou. O que o Senhor tem para nós nesses dias, o que Ele quer para nós é uma vida constante. Uma vida constante andando sobre as águas. Esse milagre, no meu ponto de vista, ele é um milagre muito maior do que simplesmente um fenômeno sobrenatural no andar sobre as águas. O andar sobre as águas significa viver uma vida onde as circunstâncias não te abalam mais. Viver uma vida onde as circunstâncias não nos abalam mais. Eu gostaria de dividir nessa manhã 3 temas para nós termos uma vida andando sobre as águas, aonde os problemas, porque os problemas eles virão, as doenças infelizmente elas virão, nós não temos como fugir disso. Nós não temos, muitas pessoas, muitas pessoas no qual eu converso, principalmente aquelas que ainda não estão no Senhor, geralmente elas perguntam: Luiz, por que uma pessoa que é de Deus, que vai na igreja, ela acaba ficando doente? É uma situação até complexa para dizer, mas isso acontece por causa do que aconteceu lá no Jardim do Éden. Nós não temos como fugir disso. Luiz, eu sou impactado pelo que o Adão aprontou no Éden? Infelizmente. Mas da mesma medida, nós somos impactados pela graça do Senhor que morreu na cruz por nós. Na mesma medida. Então, como que nós vivemos uma vida onde as tempestades virão, e a própria Bíblia diz isso, como nós encararemos os problemas da vida? E a mensagem é: andando sobre as águas. É isso que o Senhor tem para nós nesses dias. Hoje eu creio que o Espírito Santo ele vai nos ensinar. Nós já sabemos isso, então eu creio que o Espírito Santo ele vai ativar isso em nós, para termos uma vida independente dos problemas financeiros, dos problemas de saúde, dos problemas de relacionamento. Nós aprenderemos como andar sobre as águas. Quando eu vejo o andar sobre as águas, atravessar os desafios da vida, eu estava lembrando hoje de manhã o que aconteceu com a pastora Lídia e com o pastor João, na enfermidade da pastora Lídia. Eu não tenho dúvida ali que eles andaram sobre as águas. É muito mais do que um fenômeno sobrenatural de eu ir tentar até a borda de uma piscina e pela minha fé tentar literalmente andar sobre as águas. Não, o andar sobre as águas é viver uma vida
ou com foco nos olhos do Senhor e principalmente olhando para aquilo que realmente importa e crendo que Deus vai cuidar de tudo, amém? Então, o andar, né, nós temos ali, o que tinha acontecido, só contextualizando um pouco. Antes, né, dessa passagem, Jesus tinha multiplicado pães e peixes, tinha alimentado multidões e agora ele pede para os seus discípulos entrarem no barco e atravessarem o mar. Veja, esses discípulos que estavam no barco já tinham provado, visto mais de uma vez o poder de Deus, a manifestação da glória de Deus. E agora, eles dentro do barco, eles estavam ali se deparando por uma nova situação na vida de vocês. Então, eram os discípulos de Jesus, como nós, discípulos de Jesus, amém? Que estamos no barco da nossa vida. E a circunstância veio, a tempestade veio sobre eles. E eles tiveram o quê? Medo. Mais uma vez, eles tiveram muito medo. Eles gritavam, então eles estavam desesperados. Então, no primeiro momento que chegou uma nova circunstância sobre a vida deles, eles esqueceram, ou se esqueceram, ou não sei, ou algo que estava acontecendo no momento estava muito maior e muito mais forte daquilo que eles já tinham vivenciado. Só que no meio desses discípulos tinham ali sempre mais ousado, que era o apóstolo Pedro. E o apóstolo Pedro, né, ele ousado, e assim como nós temos que ser no Senhor ousados, ele fala essas palavras e aí ele começa a andar sobre as águas. E num determinado momento ele afunda. Então aqui nós vemos alguns tipos de pessoas. Primeiro tipo de pessoa, as que ficaram dentro do barco. As que ficaram dentro do barco. Quem são as pessoas que ficaram dentro do barco? São as pessoas que não tinham fé suficiente para andar sobre as águas. Elas ficaram ali. Enquanto Pedro estava andando sobre as águas, mesmo por um curto período de tempo, as pessoas que estavam no barco, elas continuavam sofrendo. Elas continuavam com medo. Ficar dentro do barco significa não firmar uma aliança com o Senhor. Não acreditar que Ele é o centro de todas as coisas. Ficar dentro do barco é... Não sei se todos foram batizados já aqui, se todos já firmaram uma aliança. Talvez o que eu vou falar aqui pode ser amargo para alguns, mas não fazer uma aliança com o Senhor, ou seja, não ser batizado, é ficar dentro do barco. É ficar dentro do barco. Não tem como ficar dentro do barco e querer que a tempestade passe, porque o Senhor ali não está. Firmar uma aliança com Ele, entregar a vida para Ele, é o início do andar sobre as águas de forma sobrenatural. Então, se você quer iniciar uma nova fase na sua vida, de passar pelas circunstâncias, pelos desafios, e encarar os grandes problemas da sua vida, faça uma aliança com o Senhor. Firme essa aliança com Ele, porque você vai começar a desfrutar de um novo tempo de Deus na sua vida. Assim como o apóstolo Pedro, ele começou a desfrutar. O que lhe aconteceu? Ele saiu do barco, ele tinha uma aliança e ele começou a andar sobre as águas. Então, quando eu firmo uma aliança, eu entro num novo tempo com Deus, um tempo onde Ele começa a manifestar o seu sobrenatural, e é aquilo que o apóstolo Pedro começou a desfrutar. A maioria aqui, eu creio que já é batizado, já tem uma aliança firme que o Senhor tem constantemente participado dos cultos da comunidade, da igreja. Mas muitos aqui, quantos de nós já desfrutamos, já andamos sobre as águas, nós já vivemos milagres, nós já fomos, né, já tivemos a nossa alma guardada pelo Senhor. Quantas vezes o Senhor já nos deu vitória, mas quantas vezes nós já afundamos nas águas? Quantas vezes? E o que eu tenho, né, sentido da parte de Deus, visto, orado, né, e quando Deus tem me mostrado, é que muitas pessoas estão nesse afunda e levanta,
afunda e levanta. É bom ficar no afunda e não levanta? Não é bom ficar no afunda e não levanta. É bom ter uma vida que a gente ande sobre as águas e que a gente viva o sobrenatural de Deus. Então, o primeiro passo para andar no sobrenatural de Deus, qual que é? Sair do barco, fazer uma aliança com Ele, fazer um compromisso com o Senhor. E o segundo passo é conhecer o Senhor, conhecer quem que é Jesus Cristo. O andar sobre as águas, ele está relacionado a ter intimidade com o Senhor, porque enquanto Pedro estava olhando para Jesus, ele estava andando sobre as águas. Quando ele tirou os olhos de Jesus, ele afundou. Então, como que eu estabeleço um relacionamento com Jesus? O primeiro passo é saber quem Ele é. Eu e você, sabemos quem Ele é? Se eu te perguntar, já veio, se você refletir, quem que é Jesus para você? Virão alguns nomes. E por que é importante nós sabermos quem é Jesus? Veja que o que fez Pedro, o que fez a mão do Senhor ser estendida para ele foi simplesmente duas coisas. Foi o clamor que ele fez. Verso 30, mas observando o vento forte, teve medo e começando a afundar, clamou, Senhor, salva. Veja que ele teve uma atitude de clamar. Ele afirmou quem Jesus era. Eu vou entrar um pouco mais no detalhe sobre o significado de Senhor. E ele falou, salva-me. Clamor, reconhecer quem é Jesus e pedir pela providência dele. Se nós vamos nos relacionar com o Senhor, se os nossos olhos estão em Jesus, nós temos que saber quem Ele é. E a melhor forma para conhecer quem Ele é o que realmente está escrito na Bíblia. Jesus tem vários nomes, ele é conhecido por vários nomes, mas por qual nome ele é mais citado e mais conhecido no Novo Testamento? Senhor. Senhor aparece, é o título mais usado, mais de 700 vezes no Novo Testamento, Jesus é chamado de Senhor. E isso tem uma diferença tremenda. Depois, Cristo, mais de 500 vezes, chamado de Jesus Cristo ou Cristo Jesus. Filho do homem, 80 vezes. Filho de Deus, aproximadamente 40 vezes. Salvador, 15 vezes. Veja a diferença entre Senhor e Salvador. E eu me explico. Se Ele é nosso, se Ele nos salvou, se Ele é nosso Salvador, é porque nós reconhecemos Ele como nosso Senhor. Existe uma grande diferença. E o que significa Senhor? Aquele a quem uma pessoa, coisas pertencem, a qual Ele tem poder de decisão. Se eu reconheço que Jesus é o Senhor da minha vida, eu dou delegação e autoridade para Ele tomar todas as decisões da minha vida. Não tenho mais o eu quero, tenho o que Ele quer para mim. Quando Pedro fala, quando ele clamou, Senhor, salva-me, Jesus, a minha vida está nas suas mãos. Tudo é teu, faz o teu querer em mim. Continuando, o que a Bíblia de Estudo diz, ele é o proprietário, alguém que tem o controle da pessoa. Em resumo, alguém que tem autoridade sobre a pessoa. Eu te pergunto, e não precise responder, você já entregou? Você já pode ter feito a oração de entrega para Jesus, mas realmente, eu e você, e eu me coloco nessa reflexão diária, eu estou entregando 100% da minha vida a Ele? O meu casamento está sendo dirigido por Ele ou por mim? As minhas finanças, o meu relacionamento de pai e filho, filho e pai,
Quem está governando a nossa vida? Eu estou me baseando em tudo que eu faço, em todas as decisões da minha vida. Quem está à frente das minhas decisões? É o Senhor ou é o eu próprio? E todas as vezes que for o eu próprio, o risco de afundar é muito grande. Se nós queremos andar sobre as águas, eu tenho que reconhecer que Jesus é o Senhor da minha vida, que Ele é o dono de tudo. E quando Ele reconhece isso, Ele estende a mão dele e faz a gente submergir. A gente cantou isso no penúltimo louvor, era sobre isso. Era sobre o andar das águas. E é isso que Ele quer fazer nas nossas vidas. Então, o segundo passo, o primeiro passo, eu fiz uma aliança. O segundo passo, eu reconheço quem Ele é e eu tenho certeza de quem Ele é. E eu vivo por isso, eu vivo para isso. Isso vai ser um exercício diário. Todos os dias das nossas vidas, nós levaremos uma vida, as nossas atitudes serão baseadas naquilo que Ele é. E serão baseadas para honrar o nome dEle. Quando a gente fala, até um pouco da nossa cultura, quando a gente é servo de alguém, dá a impressão que nós somos escravos de alguém. E não é esse o contexto do nosso relacionamento com o Senhor. Não, porque quem é o nosso Senhor é aquele que nos abençoa, é aquele que nos guarda, é aquele que nos livra de todo mal, é aquele que tem o poder de dar uma vida abundante. A única forma de nós atravessarmos as tempestades da vida é olhar para Ele e reconhecer que Ele é o Senhor das nossas vidas. E quando Ele é o Senhor das nossas vidas, não sou eu que traço o caminho da minha vida. É Ele que traça o caminho da minha vida. E eu aceito o que Ele traça. E eu sou alegre por isso. Imagina eu, pastor, eu não escolhi isso, mas foi Ele que traçou isso na minha vida, e eu sou grato por isso, e eu vivo coisas que eu nunca imaginei por causa daquilo que Ele traçou para mim. Um exemplo disso, que Ele é o Senhor da minha vida. Luiz, o que você mais gosta de fazer em relação às coisas de Deus? Se eu pudesse, ou se Deus permitisse, era aprender a tocar um instrumento musical e ficar adorando. É o que eu mais gosto de fazer. A coisa que eu mais gosto é de ficar no meu quarto orando e louvando a Deus. Carol tem que me tirar de lá, às vezes. Mas, Luiz, então por que você não aprendeu um instrumento musical, né? É lindo, né? É bonito isso. Porque eu perguntei para Deus, eu tenho que aprender um instrumento musical? E Ele literalmente falou, não. E aí? Mas é bonito. Você está louvando a Deus, você está adorando Ele. Mas é o que Ele não tem, não é isso que Ele tem para mim. Ele tem outras coisas para mim no ministério. Então esse é um exemplo. Porque às vezes Deus tem coisas para nós que nós vamos ter que aceitar. E se nós não aceitarmos isso, se nós somos contra isso, Ele não será o Senhor da nossa vida. O Senhor da nossa vida é quando realmente Ele é o Senhor e eu sou o servo dEle, é quando eu aceito o propósito que Deus tem para a minha vida. É a mesma forma, um dia, eu não me prontifiquei a ir para a cabine, eu fui intimado a ir para a cabine. Não, foi uma intimação. Eu me senti... Não, com muita não. Não, o amor sempre existiu aqui. Eu estava lá no fundo, meio perdidão ainda, novo na igreja, sou meio quieto e tal, e chegou a Júlia. Luiz, vamos lá para a cabine, sexta-feira que vem, cabine, topa. Eu falei, eu nem pensei. Topo, lógico, eu vou servir o Senhor. Não tem... Para servir o Senhor não tem que fazer muita equação, muita matemática. Vamos servir, vamos dar o nosso melhor.
É isso que quando eu sou um servo do Senhor, né? Se eu sou um servo do Senhor e se Ele é o meu Senhor, eu obedeço tudo que Ele tem para a minha vida e eu tenho prazer em fazer tudo por Ele. Eu tenho prazer em fazer tudo por Ele. Continuando, então, esse é o segundo, né? Reconhecer Ele. Mas, tanto que, só complementando aqui e ilustrando um pouco, né, o que aconteceu na igreja, né? Acho que a maioria aqui já fez uma oração de entrega para Jesus, falando um pouco mais, né, sobre, né, o poder, o que significa o Senhor. Muitos aqui talvez já entregaram a sua vida para Jesus Cristo através de uma oração. E geralmente a gente utiliza a oração que está em Romanos 10. Abra lá em Romanos 10, de 9 a 10. Só vamos concluir essa parte, né, sobre o Senhor, o que significa isso, o poder de nós sempre olharmos para Jesus e sabermos que Ele é o Senhor das nossas vidas e reconhecermos isso. Então, Romanos 10, de 9 a 10 diz: se com a tua boca, veja a importância, né? Veja o peso de nós reconhecermos que Jesus é o Senhor. Se com a tua boca confessares que Jesus é o Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Pois com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Então, se com a tua boca você confessar que Jesus é o Senhor, e se você crer em teu coração que Ele ressuscitou dos mortos, você será salvo. O que estava acontecendo na igreja de Romanos? Na igreja de Romanos tinha dois grupos, uma igreja do Senhor, uma igreja abençoada, mas existiam dois grupos de pessoas. Tinham quem? Os judeus que se converteram ao Senhor Jesus, e tinha os gentios que também se converteram para Jesus. E esses dois grupos de pessoas tinham algumas diferenças teológicas entre eles. E o apóstolo Paulo estava levando uma mensagem para os judeus, porque os judeus eles sempre eram muito apegados, por causa do Antigo Testamento, eles eram muito apegados nas leis, nos rituais. Eles achavam que seguindo 100% dos rituais, eles seriam salvos. E o que o apóstolo Paulo está falando, não adianta ritual. Só tem uma coisa, só tem duas coisas que vão justificar a tua fé. Você declarar que Jesus é o Senhor da tua vida. E qual que era o perigo naquela época, além de reconhecer que Jesus era o Senhor? O perigo naquela época, por causa do Império Romano, é que quem declarasse que tinha um outro Senhor a não ser o imperador, poderia morrer. Se eu quero andar sobre as águas, Jesus tem que ser o Senhor da minha vida. Não tem como andar, não tem como viver. Pode ter até alguns lampejos, pode, mas eles serão inconstantes. Se a gente quiser andar o tempo todo sobre as águas, Ele é o Senhor, porque é Ele que deu a vida dele por mim. Mas nenhum outro deu a vida dele por nós. Só Jesus. E 2, reconhecer a obra da cruz, reconhecer que Ele venceu o pecado. Então esse é o poder de relacionamento, de identidade, para que, quando eu entendo que Jesus é o Senhor, eu vou começar a me relacionar com Ele de forma diferente. Eu conheço quem é que ou me tirou das profundezas da água. Eu sei quem é aquele homem que está fazendo eu andar sobre as águas. Eu sei quem é aquele homem que vai realizar as promessas de Deus em minha vida. Eu sei quem Ele é. E quando eu sei quem Ele é, qual que é o próximo passo e o último passo de andar sobre as águas? É se relacionar com Ele. Para ilustrar, quando Pedro estava olhando para Ele, Pedro estava se relacionando. Quando ele parou de olhar para Ele, ele parou de se relacionar com Ele e afundou. Se nós queremos andar sobre as águas o tempo todo, nós temos que estar em relacionamento constante
com o Senhor das nossas vidas. E o que é relacionamento constante com o Senhor das nossas vidas? Primeiro passo, uma vida de oração. A palavra diz: orai sem cessar. Nós não andaremos sobre as águas, que isso é uma promessa de Deus para as nossas vidas, andar sobre as águas nas circunstâncias. Nós não andaremos se nós não orarmos sem cessar. E aqui eu vou entrar um pouco mais no detalhe. Não lembro mais, há muito tempo atrás eu fiz seminário, e um dos trabalhos que eu fiz com o seminário, com o pastor Chore, era sobre oração. E aí eu fiz uma pesquisa sobre oração. Talvez alguém aqui participou, porque eu estava nessa época que eu fiz o seminário, eu estava nessa igreja aqui. Eu pesquisei, 58 pessoas responderam uma pesquisa que eu fiz anônima sobre oração. E veja que curioso. Uma das perguntas era: você ora todos os dias? Eu só perguntei para as pessoas que estavam na igreja, tá? 85 pessoas disseram que sim. Glória a Deus. Todo mundo ali, acho que um bom número, 85 pessoas orando todos os dias. Segunda pergunta: quanto tempo você ora? 53% disse de 5 a 10 minutos por dia. 5 a 10 minutos por dia. É muito ou pouco? Dá para escutar a voz de Deus em 5 minutos? Porque a gente tem o costume de orar, conversar com Deus e despejar todos os pedidos. Só a gente fala, Ele não fala nada conosco. E a gente vai embora. Mas o que tal a gente investir um pouco mais de tempo diário, não só para pedir, mas para escutar o que Ele tem para falar para nós? As coisas mais importantes da minha vida eu descobri através de oração. É lógico que a base, o fundamento de tudo, a gente só é conhecer a palavra de Deus. Mas, por exemplo, vou ilustrar um exemplo aqui. A palavra de Deus diz que eu tinha que casar com uma mulher temente a Deus. Isso é o básico, para não ter julgo desigual. Tá bom, mas quem que é essa pessoa? Quem que é essa pessoa? Como eu descobri que a Carol era a mulher da minha vida? O pastor João sabe disso. Jejum e oração. Deus foi literal comigo dizendo que a Carol era a mulher da minha vida. Tanto que eu mandei o e-mail para ele e ele repassou para ela, né? Não podia feito. Você podia? Pode fazer isso, gente? Não? Deu certo. Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus. A oração, meus irmãos, é a voz de Deus para a gente andar sobre as águas. Aonde foi a primeira vez? Está tendo oração de homens aqui? Tem grupo de... agora virou grupo de homens, né? Mas lá vocês oram, tudo, né? Na minha época aqui, era de quanto tempo que era? De sábado? Era... Então, no sábado, é uma vez por mês, 15 dias? A cada 15. Acho que também era a cada 15 naquela época. A cada 15 a gente se reunia, os homens, para orar. Então a gente ficava 1 hora orando aqui. Num desses encontros, eu nem era obreiro, nem imaginava. Eu estava mais perdido na igreja. Uma pessoa foi usada para dizer que um dia eu seria pastor. Foi através da oração. A oração, Deus falou comigo que eu seria pastor. Deus falou comigo quem era nominalmente a mulher da minha vida. E o Luca, nosso filho, desde que a gente casou, levaram 4, 5 anos para ele nascer. Estava com alguns desafios na gravidez. Deus falou para mim em oração quando o ano que ele nasceria. Literalmente. A Carol fez os exames de gravidez. Não, comigo tá tudo bem. Agora vai você fazer exame. Eu falei, não vou fazer exame. Eu não vou fazer exame. Não vou. Se Deus quiser, vai nascer.
Eu não vou passar por isso. Não, então, você não me ama mais, você não fala... começou com esses papos, você não me ama mais, você não fala mais de ter filho. Aí eu fui orar. Não, Deus vai me dar uma resposta sobre isso. Deus deu uma resposta. Vocês terão filho depois que vocês terminarem o seminário. O que aconteceu? Começou o ano, a Carol engravidou. Deus, Ele é fiel. A resposta que você precisa para andar sobre as águas está na oração. Ore sem cessar. Entre no seu quarto. Coloque um louvor. Leia a palavra de Deus. Pode ser um versículo, 2. Não precisa fazer um estudo teológico. Mas fecha a boca e deixe Ele conversar contigo. Clame como Pedro clamou. O que mudou na vida de Pedro quando ele estava nas águas foi simples, não foi complexo. Não precisou falar, ó Deus da minha vida, Deus de Jacó, Deus... Não. Ele clamou, Senhor, salva-me. Bastou isso para Deus intervir na vida dele. Não desperdice um dia sem a oração, porque vocês escutarão a voz de Deus, e eu creio que terá testemunho aqui na frente, amém, queridos? Então, para termos o relacionamento com Deus, orai sem cessar. 2, a própria Bíblia. Que a Bíblia é lâmpada para os meus pés, é a tua palavra, e luz para os teus caminhos. Salmo 119, 105. Se eu não amo a Bíblia, Jesus não é o Senhor da minha vida. Se eu não amo a Bíblia, Jesus não tem como ser o Senhor. Dá conjunto vazio, porque é o próprio Senhor aqui revelado. Tudo, começo, meio e fim, gira em torno dele. Tudo, não tem nada. Então, se eu quero conhecer mais, se eu quero me relacionar com Ele, palavra de Deus, leitura bíblica. E nas partes, e eu já, talvez, muitas partes da Bíblia, elas são conhecidas por serem chatas de ler, é ou não é? Ainda bem que tem gente corajosa aqui para falar. Mas até nas partes chatas, como genealogia, por exemplo, não é coisa difícil, né? Tem mistério e tem promessa de Deus ali. Tem mistério e tem promessa de Deus. Quando você lê a genealogia de Jesus Cristo em Mateus, você vê algo muito poderoso, onde uma prostituta foi colocada na genealogia de Jesus Cristo. A obra de redenção do Senhor, a obra de transformação do Senhor. Então, se você precisa de uma palavra nos dias mais difíceis da sua vida, a palavra do Senhor estará ali para conversar contigo e te mostrar. Terceiro, e tão importante quanto todos os outros no relacionamento com o Senhor, é o quê? A igreja dele. Isso aqui, a igreja do Senhor, aonde vocês frequentam, aonde vocês participam, aonde vocês fazem encontros como o bazar, vocês estão vivendo em uma comunidade, vocês estão vivendo a igreja do Senhor. E se eu amo a igreja de Jesus, eu amo o Senhor. Não deixemo-nos de congregar-nos como é de costume de alguns. Antes façamos ademoestações, e tanto mais quanto vedes o dia que se aproxima. Nós temos, o que ele fala aqui? Nós temos que nos incentivar a estarmos na igreja. E a igreja, se os fins dos dias estão chegando, se o retorno, se a volta de Jesus está chegando, o lugar mais importante que nós teremos vai ser a igreja do Senhor. É o que está dizendo aqui. E tanto mais quanto vedes o dia que se aproxima. Para nós nos relacionarmos com o Senhor, nós temos que amar a igreja dele. E amar a igreja dele começa com o quê? Gostando de congregar. Gostando de servir.
parando de criticar a igreja. Para de criticar a igreja. Porque se a gente critica a igreja, a gente está criticando quem? O próprio Senhor Jesus Cristo. E eu aprendi isso, e eu não tenho vergonha de falar, eu aprendi isso tomando porrada e queimando a cara. Porque à medida que a gente vai estudando, a gente vai conhecendo a palavra, vem um outro lado de soberba, a gente vai achando que a gente sabe tudo. Mas a verdade, quanto mais a gente lê, quanto mais estuda, a gente vê que a gente não sabe nada. É o oposto. E o que o Senhor tem me mostrado, e o que o Senhor tem acrescentado no meu coração, é o amor pelo corpo dele. É o amor pela igreja. E é aqui na igreja, aonde virão talvez, não estou falando essa igreja, eu estou falando a igreja do Senhor como um todo, é dentro da igreja, que talvez virão as maiores provas da nossa vida, e aonde ali o nosso caráter e a nossa fé será forjada pelo Senhor. Nós estamos aqui na igreja para nós aprendermos um com os outros e nós aprendermos a amar o outro como Jesus nos amou. Não tem como, não faz sentido nenhum eu amar uma pessoa lá fora que não é meu irmão em Cristo mais do que eu e meu irmão em Cristo. Não faz sentido. Se isso fizer sentido, é porque nós não entendemos a obra de Jesus na cruz. Se a gente quer se relacionar com Ele, ter intimidade, se a gente quer andar sobre as águas, eu preciso amar a igreja. Amar a igreja é amar o próximo, é respeitar o próximo, parar de falar mal. Deixa, se tem alguém fazendo alguma coisa errada, o dono da igreja vai resolver isso. Ele vai tirar o joio. É Ele que tira o joio. Não é a gente que tira o joio. Então, se nós queremos andar sobre as águas, que os nossos olhos sejam igual aos olhos de Jesus em relação à igreja, em relação ao corpo. O nosso corpo físico, quando um órgão está com problema, ele se vira para suportar esse órgão. Ele se adapta, né? Quantas pessoas têm alguns tipos de problema que nós escutamos relatos da medicina que o corpo se ajustou para resolver aquele problema. Nós temos que ser assim. Nós temos que ser agentes que ajustam o corpo ferido. A igreja do Senhor é muito mais do que simplesmente eu vir aqui, pegar o que eu preciso e eu ir embora. Não. Ele é um lugar onde eu vou servir, aonde eu vou adorar, aonde eu vou me dedicar. E aqui o pastor João, ele fez um chamado de servir quem quiser. Se a graça de Deus te alcançou e nós estamos aqui hoje porque a graça de Deus nos alcançou, é por isso, porque Ele nos amou primeiro, então tudo começou nele. Nós não poderíamos amar Jesus sem a obra do Espírito Santo em nossas vidas. A gente não poderia abrir mão dos prazeres da vida, ou seja, do pecado, se não fosse a obra do Espírito Santo em nós. Então, nada é pela nossa força. Nada é por nós. A única coisa que a gente pode fazer em troca disso, nem troca, nada em troca a gente pode dar, mas alguma coisa que nós podemos fazer para agradecer o Senhor pela obra que Ele fez em nossas vidas e pela firme esperança da promessa que está por vir, que é a eternidade, é servir na igreja. Não tem outra coisa. Luiz, como eu posso retribuir de alguma forma? Porque nada que a gente poderia fazer, a gente não poderia fazer nada para sermos salvos, nada. Foi o que o apóstolo Paulo disse ali para a igreja de Romanos. Você não pode fazer nada. Vai depender da tua fé e do teu coração. Mas o que eu posso fazer para agradecer esse homem que deu a sua vida por mim? Servir na igreja. E servir com amor à igreja. Porque você vai estar servindo Ele. Você vai estar servindo o corpo dele. Amém? Então, que você saia daqui encorajado, que você saia daqui, né, com o coração queimando para você servir esse Deus maravilhoso. E você andará sobre as águas. Eu queria voltar no milagre de
do andar sobre as águas, eu já estou indo para o final aqui. Verso 30. Mateus 14, verso 30. Mas observando o vento, teve medo e começando a afundar, clamou: Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão, tomou-lhe e disse: Homem de pequena fé, por que duvidaste? Quando entraram no barco, o vento cessou. Queridos, a mão do Senhor está estendida para você. E o convite que Ele faz, o tempo que Ele tem para as nossas vidas nesses dias, e eu falo aqui profeticamente, não é um tempo de levantar e afundar, levantar e afundar, levantar e afundar. O tempo que Deus tem para nós é no andar sobre as águas. O que Deus tem para a igreja dele, o que Deus tem para a igreja dele é o andar sobrenatural, aonde os problemas virão, mas as pessoas que estiverem com esses princípios de aliança, de saber quem Ele é, de oração, de palavra e de amor pela igreja, andarão sobre as águas. É isso que Deus tem para a tua vida. Deus não tem mais a inconstância. Deus tem a constância sobre a tua vida através do Espírito Santo de Deus. Eu creio que virão testemunhos aqui, o pastor João vai me contar, de pessoas que começaram a orar e vão escutar a voz de Deus. E Deus vai dar a direção. E vai ter testemunhos aqui de pessoas que vão começar a olhar a igreja de forma diferente. Começar a olhar a igreja de forma diferente, falando: ali foi que Deus me colocou. É ali que eu vou servir. É ali que eu vou ser tratado. É ali que eu vou ser curado. E por causa disso, eu vou começar ainda mais a amar a igreja do Senhor. A vida vai mudar. Um tempo novo é chegado na vida daquelas pessoas que creem nisso. Amém? Que Deus abençoe a vida de vocês e que vocês andem sobre as águas. E só me contem depois se vocês estão andando sobre as águas, tá? Porque a gente vai estar orando para vocês andarem sobre as águas, porque é isso que Deus tem para nós. Deus não tem a inconstância. Em nome de Jesus está repreendido toda a inconstância em nossas vidas, porque nesses tempos difíceis que nós já estamos vivendo e que ainda nós viveremos, existe uma igreja, a igreja do Senhor, e ela andará sobre as águas. Quando você começar a andar sobre as águas, você levará paz para a vida de outras pessoas. Foi o que aconteceu aqui. Quando Jesus tirou Pedro, eles voltaram como o barco? Andando sobre as águas. E quando os dois entraram no barco, o que aconteceu? A tempestade cessou. Então você vai andar sobre as águas, a sua vida será usada para que a tempestade cesse na vida de outras pessoas, em nome de Jesus. Amém, queridos? Deus abençoe a vida de vocês.